Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Comitê do CARF, Tribunais Superiores da ABAT. É uma satisfação estarmos hoje presentes para fechar este ano aqui, as rodadas que foram iniciadas pelo grupo inicial aqui, né, pelo Alexandre, que também é o nosso presidente aqui, em conjunto comigo, e também a doutora Ariane, que faz parte da diretoria. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a participação e a presença de todos filiados à ABAT e também não filiados, que hoje têm a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho mais os trabalhos do comitê e que nós havíamos conversado com o presidente Halley aqui, que queremos mudar um pouquinho essa dinâmica, né, presidente, de participação, para que nós possamos usufruir um pouquinho mais do conhecimento dos colegas que estão sempre à frente do tema na área tributária, seja no CARF ou seja nos tribunais superiores. Então, dando início a esta reunião, né, gostaria de cumprimentar o presidente Halley, na pessoa da sua figura pela ABAT, que nos proporciona esse ambiente, essa possibilidade de discutir um pouquinho mais sobre os temas que estão sendo debatidos no CARF, e agora nós estamos buscando um pouquinho mais também das situações aí dos tribunais superiores. Temas relevantes, importantes e que estão sendo cada vez mais ventilados, levando em consideração que o direito tributário vem sendo cada vez mais perseguido pelos advogados, pelos juristas, pelos julgadores, seja na esfera administrativa ou judicial, e que precisamos cada vez mais, né, professor, de nomes que possam colaborar com a esfera científica e acadêmica. Esse é um dos objetivos do comitê. Mas para o ano que vem, é importante falar que nós vamos ter um pouquinho de diferenciação da dinâmica, que é a participação mais dos integrantes, tanto na esfera de reunião aqui, nos debates, como também na parte escrita, né, professor? Queremos fazer um pouquinho mais de produção acadêmica. Bom, hoje nós temos aqui duas figuras que vão participar conosco, além também do comitê de empresas, né, aqui da ABAT, representado pelo pessoal da diretoria que vem conduzindo esses trabalhos também pelo comitê. Então, eu vou iniciar aqui, passar a palavra para o professor Alexandre, que vai dar um pouquinho das suas considerações iniciais, e depois eu só volto para finalizar essa abertura inicial. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um grande prazer aqui estar presente em mais uma reunião da ABAT. Parabenizo desde já o Dr. Halley pela organização do evento. O Dr. Halley faz um trabalho exemplar na ABAT por meio da elaboração de webinars, também por meio da elaboração, inclusive, de atuação com amicus curiae, projetos de lei. Então, tem um trabalho que é sensacional, Halley. Parabéns mais uma vez. E nós aqui, dos comitês, a gente tenta auxiliá-lo aí, na medida do possível, por meio de trazer algumas questões, né, que estão controvertidas, especificamente na nossa comissão, eu, Wesley e a doutora Ariane, o Comitê CARF Tribunais Superiores. A gente tem tido muitas questões interessantes nos últimos anos, muitas questões têm sido discutidas no âmbito do STF, do STJ, e no CARF também, né, por conta, inclusive, da alteração do voto de qualidade. Então, a gente tem tido algumas mudanças de jurisprudência que são bem interessantes, e a gente tem tentado trazê-las ao longo do ano. Eu destaco também, nesse ano, a gente teve a oportunidade de ter algumas reuniões e conseguimos contar com a presença de alguns grandes nomes do direito tributário, né, como a professora Isabel Derzi, a professora Nina Pencac, professor José Helder da Mata, professor Marcos Neder, professora Marta Leão, professora Marielbe Queiroz. Então, a gente teve um grupo bastante heterogêneo, né? Tanto com membros ex-fazendários, com membros que são advogados, com professores, com acadêmicos, e isso é muito interessante. Então, acho que é muito legal, já que a gente tem um público extremamente qualificado aqui na ABAT, exatamente que a gente possa discutir, trazer à tona alguns temas atuais e abrir esse espaço para discussão. Acho que esse é o grande mérito que a gente pretende implantar aí com um pouco mais de força no ano de 2023. E hoje a gente tem a alegria também de estar presente junto com um comitê de empresas, que envolve tanto fiscal quanto jurídico,
bem representada aqui pela Valdirene e também pela Graziele. E, nesse sentido, também, a gente tem hoje a presidência de 2 juristas ilustres. Um deles é o professor Antônio Carlos Guidoni Filho, que foi conselheiro do CARF durante diversos anos. Eu sempre falo para ele que ele sempre é um paradigma que eu tento seguir ali, porque ele sempre foi alguém que fez brilhantes votos e fazia um belo trabalho no CARF. Ele é mestre, doutor e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, além de titular aí do VTBG Advogados. E na segunda parte a gente vai ter o Carlos Henrique de Oliveira, também, que dispensa apresentações, nosso atual presidente do CARF, que vem fazendo um trabalho memorável, né? Não só sob o ponto de vista técnico, mas eu até comento com o Dr. Halley, principalmente contrato com a advocacia, né? Ele tem um trato extremamente fino de ouvir os advogados e tentar melhorar o CARF. Então, o Carlos Henrique é um profissional extremamente diferenciado, tem uma formação acadêmica sólida, auditor da Receita Federal, engenheiro, doutor em Direito do Trabalho, era presidente do comitê aqui na ABAT, né? Ainda que ele não fosse advogado, então é uma situação bastante curiosa. E esse ano a gente teve a grata surpresa de tê-lo como indicado como presidente do CARF e torcemos para que ele continue, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas a gente espera que ele possa fazer um pouquinho do balanço, né, de como foram esses quase 10 meses que ele está à frente do CARF. Então, dito isso, eu passo a palavra aqui à minha amiga Valdirene para que ela dê continuidade e daqui a pouco ouviremos o Guidoni, em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Obrigada, Evaristo. Obrigada, Wesley. Que bom estar com vocês. É interessante, né? Fechar o ano com esse comitê, com 2 comitês importantíssimos para a ABAT. Comitê de empresas, que, na verdade, acaba englobando todos os outros comitês, né? Porque reflete nas empresas todas as questões tributárias, seja de comércio digital, seja do CARF, tribunais superiores, transação tributária, e a gente acaba também trazendo temas práticos no nosso comitê de empresas, que agora, fechando o ano, se uniu a esse comitê dessas pessoas que eu acompanho e amigos que tanto nos ajudam aqui na ABAT, que é o Wesley, o Evaristo e a Ariane, atuantes, né, tanto no CARF como nos tribunais superiores. E, em termos de empresa, que é o nosso comitê também, empresas estão presentes aí nesse evento, o tema de hoje é um tema relevantíssimo, né? É um tema que reflete tanto em autuações, por procedimentos que os contribuintes vêm adotando, que é a questão das subvenções de investimentos, né? Que tem o antes e depois da guerra fiscal, da Lei Complementar 160, e os impactos, né, com legislação ou com interpretações isonômicas ou não, né, e que também chegou aos tribunais superiores, sobretudo ao STJ, em decisões recentes, né, que eu acredito que o meu querido amigo Guidoni vai tratar. E, na sequência, o professor Carlos, já amplamente comentado, é importante as empresas participarem, conhecerem como tem atuado o CARF, as empresas que acabam levando seus processos inevitavelmente ao tribunal, né? Aquilo que tem sido levado a esse tribunal tão importante, como também as questões levadas aos tribunais superiores, também trazidas pelo nosso comitê de empresas. E o nosso comitê de empresas tem essa vantagem também, né? De poder tratar de todos esses temas, né? É óbvio que aquele que vem para a ABAT tem acesso a todos esses comitês, mas principalmente o aspecto prático, né, do dia a dia das empresas. Nós tivemos esse ano a diretora da General Motors, da Itaú BBA também, integrantes, Grupo Guararapes, Pricewaterhouse, pessoal também da PwC, da Ernst, quer dizer, empresas de auditoria, empresas de grande porte, grande e médio porte, participam também do nosso comitê, e é importante essa formação híbrida. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao meu grande amigo Guidoni, Antônio Carlos Guidoni. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Direne, muito obrigado aqui pela
passagem da palavra, apresentação. Queria primeiramente, novamente, agradecer a BAT, na pessoa do Dr. Halley, Dr. Wesley, doutora Ariane, doutor Alexandre, pelo gentil convite de eu estar participando aqui com vocês no dia de hoje, né? Cumprimentar a Graziele e a Valdirene também, são diretoras dos comitês aqui da BAT também. Para mim é uma honra participar, muito amigo do Dr. Halley, toda vez que ele me convida, não é um convite, é uma convocação, né? Então, aqui, muita satisfação de estar presente. E aqui, eu já queria deixar uma pergunta para o final, se der tempo. Eu queria perguntar quantos Alexandres Evaristos existem, porque efetivamente ele está lá no Sul, o doutor Wesley também aqui, num evento no Sul, escrevendo artigo, dando aula, etc. Eu tenho uma dúvida, eu queria deixar registrada essa dúvida, se ele pudesse responder no final, eu ficaria bastante agradecido. E desde já... É a mesma dúvida que eu tenho, viu? Porque realmente eu acho que ele é onipresente, assim, entendeu? Eu acho que ele já descobriu o clone, ele deve ter pelo menos mais uns 2 ali, em que ele consegue dividir as atribuições. Mas, de toda forma, eu já queria adiantar e tranquilizar quem está nos acompanhando, que eu não vou ser louco o suficiente para concorrer muito tempo com a nossa concorrência externa, que é a Polônia eliminando a Argentina, e a nossa concorrência interna, o presidente do CARF falando. Então, aqui eu vou usar o mínimo de tempo possível de vocês para passar o tempo, porque, obviamente, a apresentação mais interessante certamente será do nosso presidente. Aqui eu vou compartilhar, eu fiz uma apresentação que depois eu vou disponibilizar para a própria BAT, se ela né, eventualmente se os usuários, quem estiver assistindo depois vier pedir para a BAT, eu vou disponibilizá-la. Não sei se vocês conseguem... Sim, tá dando para ver, sim. Está dando para ver? Ótimo. Tá, sim, professor. Então, tá ótimo. Então, começando sem mais delongas aqui, o tema que foi proposto é um tema de subvenções para investimento e como anda a discussão sobre a tributação da subvenção para investimento em relação aos tributos federais na jurisprudência do CARF e na jurisprudência do STJ, né? E aqui um sumário muito rápido, passar por os conceitos muito rapidamente: subvenção para investimento, subvenção para custeio, mais rapidamente ainda pela legislação aplicável, o entendimento da receita e dos contribuintes antes da Lei Complementar 116 e pós-Lei Complementar 160 em relação a esse tema, a jurisprudência do CARF antes e depois da Lei Complementar 160 e a jurisprudência do STJ em relação a esse assunto pós-Lei Complementar 160 e algumas conclusões, né? Então, essa aqui basicamente é a síntese da apresentação. Bom, então, para quem não conhece muito bem o tema, o que a gente vai falar? A gente vai falar de subvenção. E, basicamente, quando a gente está falando em subvenção, do que a gente está falando? A gente está falando de um auxílio que normalmente vem do poder público para um ente privado. E a principal característica dessa subvenção é que ela não importa a obrigação de devolução. Ou seja, o Estado concede, ele transfere recursos para o particular e não obriga essa devolução. E essa transferência pode se dar para que o beneficiário simplesmente se mantenha, pague suas despesas correntes, ou que efetivamente ele aplique em setores da economia e desenvolva setores da economia ou regiões do país. Então, a partir desse conceito de subvenção, a gente tem a definição das espécies de subvenção. Basicamente, subvenção para custeio é aquela que o Estado transfere recurso para auxiliar no custeio da atividade do contribuinte. Então, ele paga despesas correntes, fluxo de caixa do contribuinte. E a subvenção para investimento, ao contrário, é essa transferência de recursos, mas com uma destinação específica. É uma aplicação em bens e direitos para implementar ou expandir empreendimentos econômicos. Um exemplo, né, para a gente sair do teórico e para o exemplo. Então, por exemplo, Lei do Piauí de 96. Ela diz o seguinte, olha, eu estou criando um incentivo fiscal do ICMS concedido aos empreendimentos industriais. Só um minutinho. Por algum motivo apareceu algo na minha frente aqui. A ser concedido aos empreendimentos industriais e agroindustriais considerados prioritários para o Estado do Piauí por motivo de implantação, relocalização, revitalização, ampliação de unidades fabris. Ou seja, essa aqui é uma típica subvenção para investimento.
o Estado ele está transferindo o recurso, ele está concedendo o benefício fiscal para que haja uma implementação ou haja uma majoração das atividades instaladas naquele Estado. Assim, por exemplo, acontece com a lei do Amazonas. E o que é importante dizer? Importante dizer o seguinte, que quando a gente vai começar a estudar a subvenção para investimento, o que tem uma consideração importante? Não basta o Estado querer dizer, olha, eu estou concedendo esse benefício para a implementação ou expansão de um determinado empreendimento. Aqui o Estado ele tem que, na sua regulamentação, prever normas que imponham o cumprimento dessa obrigação, que ele consiga efetivamente fiscalizar essa implementação, esse investimento desse recurso que ele concedeu pelo contribuinte e que efetivamente concretize essa intenção de assegurar que os recursos tenham ali os seus objetivos atingidos, ou seja, que haja um novo investimento, haja uma ampliação do empreendimento existente. Vamos lá. Bom, e sobre, basicamente passado a distinção conceito subvenção para investimento e subvenção para custeio, aqui eu trouxe nessa apresentação, que eu não vou passar por todas as normas, naturalmente, um resumo da legislação. Quem quiser estudar a subvenção para investimento, eu trouxe aqui a relação de atos normativos, de leis e de atos infralegais. O que é importante aqui, né, o núcleo, acho que é mais importante para a nossa apresentação de hoje. Basicamente é entender o seguinte, toda vez que o Estado concedia uma subvenção para custeio, ou seja, aquela que serviria para pagar despesas correntes do contribuinte, essa subvenção deveria ser computada no lucro operacional da empresa, ou seja, era tributada por imposto de renda e contribuição social. Se, por outro lado, a subvenção fosse concedida para investimento, ou seja, o contribuinte deveria destinar aquilo para implementação ou ampliação de um empreendimento existente, nesse caso, as subvenções poderiam não ser tributadas desde que o contribuinte mantivesse o valor correspondente registrado em reserva, numa reserva específica, à época antiga reserva de capital, hoje reserva de investimentos, e não destinasse os valores para o acionista. Ou seja, para que a subvenção não fosse tributada, seria necessário que o valor se mantivesse dentro da empresa, efetivamente destinada à ampliação e destinada à implementação daquele empreendimento, e eu consegui identificar que esse valor estava dentro da empresa porque ele estava lá registrado, contabilizado numa reserva específica e que não poderia ser distribuída aos acionistas. Tá? Então, isso em apertadíssima síntese é o que trata a legislação e é o que trata a hipótese de isenção, de não tributação da subvenção para investimento. Vamos falar um pouquinho da lei complementar em 60 em seguida. Aqui são os atos infralegais relacionados à subvenção para investimento e diante de toda essa normatização, o que se tem? Né? Qual era o entendimento da Receita Federal, qual era a interpretação da Receita Federal em relação a tudo isso? Ela dizia o seguinte, olha, para que efetivamente não haja a tributação da subvenção para investimento, o que precisa existir? Eu preciso identificar a efetiva intenção do ente público de destinar a subvenção para investimento. Ou seja, a lei tem que prever o benefício fiscal é destinado à ampliação ou à implementação de um determinado empreendimento. Qual é o segundo aspecto? Não basta a lei prever. Efetivamente, no caso concreto, tem que ser verificada a efetiva, específica e correspondente aplicação da subvenção. Ou seja, o que entendia a Receita Federal à época? Ela dizia o seguinte, olha, se você recebe um benefício de CMS, esse benefício de CMS corresponde a X milhões de reais, eu quero enxergar aqui a aplicação de X milhões de reais no seu empreendimento. Eu quero efetivamente verificar que tudo que foi concedido pelo Estado foi efetivamente aplicado por você, contribuinte, na implementação ou na expansão do empreendimento. Né? Se efetivamente não houvesse essa proporcional, efetiva e até, a gente vai ver daqui a pouco, contemporânea aplicação
da subvenção no investimento, nesse caso não se poderia chamar subvenção para investimento, se trataria como uma subvenção de custeio. E, por fim, a Receita Federal diz o seguinte, olha, o beneficiário da subvenção tem que ser o titular do benefício econômico. E aqui eu trago uma solução de divergência mais antiga, de 2003, que representava esse entendimento da Receita Federal. Então, ela dizia, ainda que subvenções fossem, não seriam subvenções da modalidade para investimento, já que os recursos não desembolsados podem reforçar o capital de giro, como convier à beneficiária, sem a necessária aplicação em ativo mobilizado. Então, o que a Receita queria ver era o tal cara crachá. R$1 de benefício, R$1 aplicado. R$2 de benefício, R$2 aplicados e aplicados em ativo mobilizado, que é o que mostra a implementação ou a majoração ou a expansão de um empreendimento econômico, né? E os contribuintes? Por outro lado, o que eles diziam? Eles diziam o seguinte, olha, a subvenção para investimento não é renda ou lucro, em qualquer hipótese. É uma mera transferência de capital do Estado para o contribuinte e porque eles não estão disponíveis para distribuição como dividendos ou apropriação privada. Ou seja, qual era o requisito para a constituição da subvenção para investimento? O requisito é, eu recebo um dinheiro do Estado e mantenho esse dinheiro dentro da empresa sem distribuir para o respectivo acionista ou cotista. Então, basicamente, esse era um conceito que o contribuinte tinha de subvenção para investimento, um conceito um pouco mais amplo. Numa visão um pouco mais restritiva, o que o contribuinte pensava de subvenção para investimento? Ele disse o seguinte, olha, eu caracterizo uma subvenção como subvenção para investimento e, portanto, não tributo os valores correspondentes quando eu constatar a intenção do ente estatal de transferir capital para a pessoa jurídica para implementação ou expansão de empreendimento. Ou seja, se a lei que concedeu o benefício, ela estabelecer a hipótese de implantação ou expansão de empreendimento, seria suficiente. Olha, aqui é uma subvenção para investimento. Qual é o segundo requisito? O registro dos valores em conta de reservas de incentivos, ou seja, eu recebo o dinheiro do Estado, mantenho esse dinheiro dentro da empresa, destacado numa reserva de incentivos, antes reserva de capital. E, por fim, eu não posso distribuir esse dinheiro aos sócios de qualquer forma. Então, atendidos esses 3 requisitos, a compreensão do contribuinte era de que o benefício se tratava de subvenção para investimento e, portanto, não poderia ser tributada pelo imposto de renda. Então, lá atrás, antes da Lei Complementar de 160, qual que era a discussão? Existia um contencioso monstro para dizer o seguinte, olha, a lei precisa prever ou não precisa prever que a subvenção deve ser destinada à implementação ou expansão de empreendimento? Isso é necessário ou não é necessário? A segunda pergunta, há necessidade dessa aplicação efetiva, contemporânea, específica do valor do empreendimento, ou basta que eu mantenha o valor em reserva para mostrar que o valor está dentro da empresa e que eu apliquei no meu empreendimento? Eu preciso ter o cara crachá, a gente costumava dizer dinheiro marcado, né? O dinheiro tinha que ser marcado, ou eu poderia ter o dinheiro circulando dentro da empresa desde que efetivamente houvesse a implementação ou ampliação de algum investimento realizado em alguma região do país. Então, basicamente, eram essas as 2 grandes discussões que existiam à época, especialmente no CARF. E o CARF, diante de tudo isso, ele tomou uma posição intermediária. Qual que era a jurisprudência que preponderava à época? Ele diz o seguinte, olha, de fato, para ser uma subvenção para investimento, a intenção da pessoa jurídica de subvencionar a realização de um empreendimento é fundamental. Não venha chamar de subvenção para investimento algo que está claramente destinado ao custeio da empresa. Então, a lei precisa prever, olha, esse benefício de ICMS vai ser utilizado para a expansão de um empreendimento na região X. Então, isso o CARF entendia dessa forma, né? E entendia mais, entendia que a previsão da legislação estadual deveria estar acompanhada de obrigações que permitissem o controle dessa aplicação, né? Naturalmente, tudo isso eu estou dizendo dependia um pouco do contexto do auto de infração, dependia muito da acusação fiscal. Tinham acusações fiscais muito superficiais que não tratavam de todos esses tópicos, mas a partir do momento em que o tema fosse controvertido, a jurisprudência do CARF dizia, olha, não basta o Estado dizer que é para implementar fábrica no estado do Piauí, ele tem que ter uma regra lá, ele tem que ter um procedimento para verificar se efetivamente essa fábrica foi implementada, né? Havia necessidade de comprovar, que o beneficiário comprovasse que cumpriu essas obrigações,
naturalmente, desde que isso fosse controvertido pelo fiscal da Receita Federal. Que os valores fossem mantidos em reserva, ou seja, esse era um fato absolutamente certo, os valores nunca poderiam ser disponibilizados aos sócios, a titularidade do empreendimento deveria ser da pessoa jurídica favorecida, efetivamente, e aqui era uma questão ainda bastante tormentosa no CARF, mas havia uma tendência de dizer o seguinte, olha, se eu estou falando de uma subvenção para investimento, eu estou falando de uma ampliação ou implementação de um empreendimento, o seu ativo imobilizado deveria guardar alguma relação com o valor do benefício que efetivamente você está recebendo. Se o seu benefício fosse muito maior do que o seu investimento, então, nesse caso, talvez o benefício pudesse não ser para investimento, e sim para custeio. Então, havia jurisprudências, havia precedentes que diziam que havia necessidade de uma certa proporção aqui, e havia precedentes que efetivamente não tratavam desse assunto, né? Aqui eu trato um resumo, trago aqui alguns acórdãos que fazem referência a esse entendimento sintetizado, vou passar rapidamente aqui, porque já mencionei nas linhas anteriores. E aí, veja, até então existia esse contencioso monstro, e a partir desse contencioso monstro, aquela jurisprudência vinha se consolidando. E aí o que aconteceu? Junto com a discussão da guerra fiscal, em relação àqueles benefícios de ICMS que eram concedidos sem convênio do CONFAS, benefícios fiscais de ICMS inconstitucionais, né, o governo, o Poder Executivo Federal, de uma certa forma, resolveu tratar desse aspecto de uma forma um pouco mais ampla, e além de resolver a questão dos benefícios fiscais inconstitucionais, ela também tentou pôr fim ao contencioso relativo à tributação da subvenção para investimento. E o que fez o legislador complementar? Ele editou a Lei Complementar 160 e trouxe a nova redação aos parágrafos 4º e 5º da Lei 12.973. E o que diz esse parágrafo 4º, basicamente, que é um dos mais relevantes? Ele diz o seguinte: os incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso 2 do caput do artigo 155 da Constituição Federal, ou seja, ICMS, concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento, vírgula, vedada a exigência de outros requisitos. Acho que tem vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Ou seja, o que disse o parágrafo 4º? Disse o seguinte: olha, o que tiver fora desse artigo 30, qualquer requisito que esteja fora desse artigo 30 é um requisito não existente para a caracterização da subvenção para investimento e, portanto, para a não tributação dos valores correspondentes, né? E o artigo 10 da Lei Complementar dizia expressamente: isso se aplica, inclusive, para os benefícios fiscais inconstitucionais, desde que haja recepção desses benefícios ou haja, efetivamente, esses benefícios sejam convalidados pelos estados. Então, aqui, aquela discussão sobre, olha, eu preciso ter uma proporção entre o investimento feito e o benefício concedido, eu preciso efetivamente ter o momento da concessão do benefício tem que ser o mesmo momento da aplicação dos recursos do empreendimento. Então, essas discussões, elas acabaram perdendo força, porque efetivamente nenhuma dessas questões elas constavam do artigo 30. Quais eram os requisitos do artigo 30? Basicamente, os requisitos do artigo 30, em apertadíssima síntese, era a constituição da reserva, a não distribuição a sócio. Basicamente, era disso que se tratava. O contribuinte mantinha o valor da subvenção em reserva, não distribuía de forma alguma a sócio, tinha direito à isenção. E aqui não só de imposto de renda, como também de PIS e COFINS, na forma dos artigos 54 e 55 da lei. Aqui eu estou trazendo a legislação infralegal pós-lei complementar, né? E aí, o que aconteceu? Basicamente, como é que a Receita Federal viu tudo isso? A Receita Federal disse o seguinte: olha, você está lendo no parágrafo 4º, que ela está dizendo: os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros do ICMS concedidos pelos estados são subvenção para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Agora, além da constituição da reserva, esse artigo prevê mais uma condição. Olha o caput. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implementação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, é requisito do artigo 30, e aí vem a Receita Federal, diz o seguinte, olha, é requisito do artigo 30 a necessidade de que o benefício tenha sido concedido como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento. Ou seja, aquilo que o contribuinte achou que tivesse sido resolvido pela Lei Complementar 160, na medida em que aquela lei complementar, no entendimento do contribuinte, só tinha o requisito da constituição da reserva e da manutenção dessa reserva, a Receita Federal fala, não, mas você não está lendo o caput. O caput ali exige ainda que essa subvenção seja dada para investimento, ou seja, eu preciso ter um empreendimento econômico vinculado. E aí, o que acontece, né? Veja, e aí, passando, antes de entrar no que acontece sobre os contribuintes, como eu mencionei, o que o contribuinte via? O contribuinte falava o seguinte, olha, o artigo 30, parágrafo 4º, que foi lido, ele trouxe uma equiparação dos benefícios de ICMS à subvenção para investimento. Portanto, não tem obrigação nenhuma de eu olhar se a subvenção foi concedida para eu pagar a folha de salário ou se foi concedida para eu ampliar uma empresa. Benefício de ICMS é subvenção para investimento. Basta o registro da reserva e basta que eu não distribua aos sócios. E tem uma questão interessante aqui, gerando um contencioso para quem é das empresas, eu acho que esse é um tema bastante interessante, eu respondi várias consultas nesse sentido, que se refere ao seguinte, bom, se isso é verdade, e essa lei complementar ela tem um caráter declaratório, o que acontece com aqueles benefícios de ICMS que eu dei o tratamento de subvenção para custeio e tributei? Eu poderia voltar lá atrás e efetivamente, desde que eu constitua a reserva, desde que eu tenha uma reserva, eu poderia recuperar o imposto de renda que eu recolhi, dado que se é subvenção para custeio, para investimento, e dado que eu constituir a reserva, eu poderia recuperar o IRPJ que eu efetivamente lá atrás recolhi, porque dei tratamento de subvenção para custeio, quando na verdade agora a lei diz que é subvenção para investimento. Então, os contribuintes passaram a entender o seguinte, eu tenho direito até a recuperar aquele imposto que eu recolhi equivocadamente, desde que eu constitua a reserva. E aí, o que acontece? A gente tem mais um elemento, antes da gente entrar na jurisprudência do CARF, especificamente sobre esse tema, a gente tem mais um elemento complicador nessa história, na equação. Ele diz o seguinte, o STJ, em 2018, analisando a questão da tributação de benefícios fiscais do ICMS pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, e aqui ele analisou especificamente a questão dos créditos presumidos, era um benefício relacionado à concessão de créditos presumidos. O que entendeu o STJ? O STJ falou o seguinte, olha, meu caro, aqui você não pode tributar, em hipótese nenhuma, benefício fiscal de ICMS pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, porque essa tributação seria uma interferência da União na política dos estados. Haveria uma ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. O que entendeu o STJ em apertadíssima síntese? Você ia diminuir o efeito do benefício concedido. Porque o Estado concedeu um benefício, a Receita Federal vem e morde um pedaço desse benefício, efetivamente ela interfere na política fiscal do Estado de conceder aquele benefício, no mais das vezes, para desenvolvimento da região. Então, entendeu o STJ, a priori aqui, independentemente de qualquer outro requisito, que benefício fiscal de ICMS não deveria ser tributado. Então, eu tenho a Receita Federal dizendo, olha, só não vai ser tributado se for para expansão de empreendimento econômico, se tiver constituição de reserva e se não for distribuído ao acionista, e vem em 2018 o STJ e diz, não, qualquer benefício de ICMS, nesse caso, não pode ser tributado pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. Então, o que acontece diante desse cenário todo, diante da legislação, diante de toda diante de todo esse cenário que foi colocado? Quais são as discussões que estão pendentes hoje, que são discussões relevantes, que já têm alguns precedentes, mas nada ainda muito definitivo?
né? A pergunta é a seguinte, a primeira pergunta, na linha do que entende a receita vis-à-vis na linha do que entende o contribuinte, há necessidade de o intérprete identificar na lei que concede o benefício que efetivamente o destino da subvenção é investimento, é um novo investimento, é uma implementação, uma expansão de um empreendimento existente, né? E aqui, basicamente, é a necessidade, é a leitura do parágrafo 4º do artigo 30 da Lei 12.973 isoladamente, ou é a leitura do parágrafo 4º da Lei 12.973 em conjunto com o caput do artigo 30 do 12.973. Então, lembrando, para o contribuinte, só precisa de reserva, só não pode distribuir para acionista. Para a receita, não. Além de não distribuir para acionista, além de ter reserva, o benefício deveria estar relacionado à expansão de empreendimento. Então, essa é a primeira pergunta. A lei precisa trazer a necessidade de expansão de empreendimento ou não? A segunda questão, que é talvez até mais relevante do que a primeira, é a seguinte: diante do fato de que o benefício fiscal de ICMS, as receitas e resultados decorrentes de benefícios fiscais de ICMS, eles não são tributados pela União sob qualquer circunstância, porque violam o Pacto Federativo, entre outras coisas. Bom, nesse sentido, é possível que o contribuinte pegue aquela reserva de investimento e distribua para o acionista? Porque, veja só, não distribuir a reserva para o acionista é uma situação, é um requisito para a fruição de uma isenção. Então, basicamente, o que a lei prevê é uma isenção. Ela diz o seguinte, olha, você não vai recolher imposto de renda sobre os valores de subvenção desde que você mantenha em reserva e não distribua para os acionistas os valores correspondentes. Agora, se eu estou diante de uma hipótese de não incidência, como é o caso do precedente do STJ, eu precisaria cumprir um requisito para isenção? Ou eu poderia distribuir esse valor para o meu acionista? Essa é a segunda pergunta que está pendente e que os contribuintes têm agora um contencioso, aí começa um contencioso embrionário em relação a esse tema. E a terceira questão relevante é sobre a seguinte: a forma de contabilização do benefício é relevante para a não tributação dos valores correspondentes a esse incentivo? E por que se pergunta isso? Porque no caso do crédito presumido, né, em que efetivamente a legislação vem e diz o seguinte, olha, você que é contribuinte, que vende desse jeito, tem uma empresa assim, 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 você faz jus a um crédito presumido de 12% nas suas operações, tal, tal, tal. Quando você faz o registro desse crédito, quando você registra essa operação, a decorrência desse registro, desse crédito presumido, é a geração de uma contrapartida de receita. Então, o crédito presumido, ele efetivamente dá origem a uma receita, que aqui os contribuintes discutem se ela é isenta ou se não há incidência, mas há origem a uma receita, há um reconhecimento de receita. E para essa, o STJ falou, essa receita está fora da tributação. Agora, nos casos de outros benefícios fiscais, então, por exemplo, quando o Estado concede uma isenção, ou quando o Estado concede uma redução do imposto, nesse caso, a forma de contabilização pode ser relevante na seguinte medida: o contribuinte, via de regra, contabiliza pelo líquido no seu resultado. Então, veja só, se eu tenho uma isenção, se eu tenho uma redução de ICMS, então, ao invés de eu ter um crédito presumido de 12%, eu tenho uma isenção de 50% do ICMS, o contribuinte, via de regra, ele não registra 100% do ICMS para registrar depois a redução em 50%, para gerar um resultado de benefício fiscal de 50% e depois uma despesa de ICMS que anula esse resultado. O que faz o contribuinte via de regra? Ele registra automaticamente o ICMS pela metade. Então, a despesa do contribuinte, nesse caso de ICMS, que recebeu esse benefício, é metade do ICMS. Então, se ele iria pagar 18%, ele registra uma despesa de 9%. Então, o resultado do contribuinte ele é impactado com uma despesa de 9% e não há registro de receita nenhuma. Né? Então, veja que eu tenho duas formas de contabilizar. Uma forma, aparece a receita de benefício, que depois é anulada com uma despesa do ICMS, e nessa segunda forma de contabilização eu já registro pelo líquido, ou seja, eu não tenho nenhum registro de receita, eu só tenho uma despesa menor do imposto do ICMS.
Então, nesse sentido, né, e aqui esses são os pontos atualmente pendentes, né, o que o CARF já analisou? O que o CARF já viu? E o que o CARF já tem alguma posição? Bom, o que o CARF disse? Ele disse o seguinte, olha, primeira questão, Lei Complementar 160 aplica para qualquer fato gerador de imposto, não é só para os fatos geradores posteriores à Lei 12.9730. E, como eu mencionei, o CARF já disse, reiteradamente, que não há necessidade de sincronia ou proporcionalidade entre incentivo e investimento. Ou seja, aqui o investimento foi de 10, o incentivo é de 1.000, continua sendo subvenção para investimento. A segunda afirmação que o CARF fez, né, que não há necessidade da verificação do fundamento causa da subvenção concedida pelo ente estadual, se é para uma implementação e expansão de empreendimento ou se é auxílio de custeio. Então, o CARF disse claramente, ele diz o seguinte, olha, na emenda que eu transcrevi, ele diz o seguinte, a Lei Complementar 160/17 subtraiu a competência das autoridades de fiscalização tributária federal e dos próprios julgadores de contencioso tributário de analisar normativos locais e, consequentemente, de decidir se determinado benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata de subvenção de custeio de investimento. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, é benefício ICMS? É subvenção para custeio, ponto. É subvenção para investimento, ponto. O julgador, o fiscal da Receita, o julgador administrativo não pode olhar a lei estadual para ver se efetivamente isso tem um empreendimento econômico vinculado. Qual que é a observação que se faz aqui, que é uma observação relevante? Embora esse precedente tenha sido reiterado, e aqui eu cito mais 3 precedentes, a votação é sempre muito apertada. Então, efetivamente, com essa mudança sucessiva de composição, não é possível afastar a hipótese de que haja uma alteração de entendimento do CARF em relação a esse aspecto, que hoje é favorável aos contribuintes. Tá? Então, aqui, em todos esses precedentes, existem declarações de voto do conselheiro Matozinho, da conselheira Edeli, dizendo, olha, espera lá, não é bem assim, você tem que olhar se a lei efetivamente está vinculando o benefício a um empreendimento econômico novo. Se não estiver vinculando, não é subvenção para investimento. Então, há conselheiros da Câmara Superior que ainda pensam dessa forma, portanto, o contribuinte deve ficar ainda atento, né? E a jurisprudência do STJ? Bom, o STJ hoje ele diz o seguinte, como eu mencionei lá, a primeira sessão do STJ, embargo de divergência, ele diz o seguinte, olha, olhando os créditos, olhando os benefícios fiscais do ICMS, não há tributação pela União Federal das receitas / resultados decorrentes da concessão e fruição desses benefícios. Tá? Esses resultados não podem ser tributados pela União Federal sob pena de violação de pacto federativo e os outros argumentos que estão postos naquele precedente. Isso para fins de imposto de renda e contribuição social, isso para fins de PIS e COFINS. Curioso é que houve um precedente, que eu cito aqui, recurso especial 1968755, em que ele nega o pedido do contribuinte em relação a essa não tributação, mas não pelo fato de que não houve ali a vinculação ou a observação da lei ou da vinculação ao empreendimento econômico. Ali, o que ele diz? Ele diz o seguinte, meu caro, eu quase não consegui entender bem o seu pedido, porque o seu benefício fiscal aqui, ele é um benefício fiscal de isenção. Então, como ele é um benefício fiscal de isenção, a isenção é uma grandeza negativa, não é uma grandeza positiva. Eu não estou vendo receita aqui para ser exonerado. Se você, além da isenção, não tributar o valor correspondente pelo imposto de renda, você teria um benefício ao contrário, você teria a legislação estadual interferindo na legislação federal e reduzindo ainda mais a tributação federal. Então, nesse caso, não pelo fato de que a Receita tem razão, não pelo fato de que o benefício, a subvenção para investimento tem que estar relacionado ao empreendimento, mas pelo fato da natureza do benefício ser de redução de ICMS, ser de isenção e, portanto, de não reconhecimento de receita, não haver uma grandeza positiva, então, nesse caso, o pedido foi afastado pelo contribuinte. Esse tema, especificamente, do benefício fiscal relativo à redução e a isenção do ICMS está submetido à sistemática dos recursos repetitivos
aqui nos 2 recursos que eu cito. Então, esse tema vai ser apreciado pela primeira sessão do STJ e vai haver a definição, efetivamente, se esses benefícios poderiam ou não serem desonerados da tributação federal. Aqui é importante dizer, né, se a gente for analisar no aspecto contábil, há quem defenda que os benefícios fiscais aqui não poderiam ser contabilizados pelo líquido como a maioria das empresas faz. O que diz a contabilidade, alguns contadores dizem o seguinte: para que os agentes externos consigam identificar que essa empresa usufrui de um benefício fiscal, eu teria que registrar 100% da despesa do ICMS, eu teria que registrar o benefício fiscal, e aí, consequentemente, uma receita proveniente a essa redução desse ICMS, eu deveria registrar uma despesa pelo líquido do ICMS e, consequentemente, anulando o resultado dessa receita. Então, nesse sentido, a forma de contabilização poderia, eventualmente, gerar uma divergência aqui, ou uma alteração de interpretação, desde que, obviamente, seja compreendida e seja implementada essa forma de contabilização diferente do benefício, e não, como eu mencionei, a despesa pelo líquido, em que a própria contabilidade não apresenta ali o seu resultado do benefício, ou uma receita decorrente desse benefício. E por fim, já concluindo aqui, fazendo uma última referência, que tudo que eu mencionei pode ser completamente alterado, ou seja, tudo que eu falei pode ser absolutamente inútil, a depender do resultado do julgamento do tema 843. Desculpa, gente, entrei no mudo. Só para concluir, então. Então, só para concluir, dizer o seguinte, que tudo que eu mencionei aqui, esses últimos nossos 15 minutos, 20 minutos aqui, podem ser praticamente inúteis, a depender do resultado do julgamento do tema 843 pelo STF, né, que efetivamente está avaliando a tributação das receitas provenientes dos benefícios fiscais de ICMS pelo PIS e pela COFINS. Então, nesse sentido, e aqui esse julgamento ele estava em curso, bastante adiantado. O ministro Gilmar Mendes, que já tinha apresentado voto no caso, ele pediu um destaque, consequentemente, ele tirou o caso da votação, daquela votação online, né, daquela votação à distância, e agora a votação vai começar do zero presencialmente. Até então, tinham votado favoravelmente aos contribuintes o ministro Marco Aurélio, a ministra Rosa Weber, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Lewandowski e Roberto Barroso, e contrários aos contribuintes, favoráveis à incidência do PIS e COFINS, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux. Então, em apertadíssima síntese, era isso que eu queria mencionar a vocês sobre o tema, e eu estou à disposição aqui para responder eventuais questionamentos que vierem aqui. Muito obrigado. Parabéns, Guidoni, pela excelente apresentação. Estou tentando achar o Wesley aqui, né, Grazi? Acho que eles estão num evento e pediu para a gente ajudar na interlocução. Esse é um tema que nós trouxemos, inclusive, no nosso comitê de empresa, né, Grazi? E foi um tema bastante discutido. Eu queria levantar uma questão, não estou vendo questões aqui no chat. Não sei se a Grazi pode me ajudar. Só para levantar uma questão, o que você comentou que tem sido muito procurado para opinar sobre o tema, né? Porque ele envolve não só rever a contabilização, sobretudo benefícios fiscais, vamos dizer assim, né? Vamos tratar mais dessas recentes polêmicas por conta da 12973, e também por conta das autuações, né? Então, as empresas já tomaram a frente, já o fizeram, e vão aí
ter que encarar um contencioso administrativo, seguindo o prazo decadencial de autuação. Isso é um ponto. O segundo ponto é levar para o judiciário também, né? Porque, bem ou mal, a questão está judicializada. Como que você aí, no seu escritório, ou tem enxergado as empresas? Porque, num dado momento, foi dado como tranquila a discussão, né? Mas depois que vieram essas mudanças de posicionamento, sobretudo com as questões levadas ao Supremo, que volta atrás e coloca aí, não que volta atrás, suspende o julgamento e leva até para o, se eu não me engano, para o julgamento, sai do virtual, né? E pode anulam os seus votos, né? E agora com uma nova composição. Como que você vê isso na prática, no seu dia a dia? Se você puder compartilhar com a gente. De uma forma bem objetiva, a minha recomendação para as empresas é a seguinte: olha, primeiro, eu acho que é possível que elas vençam a discussão sobre não olhar para a destinação do benefício, mas a gente sempre recomenda olhar. Então, você está diante de uma subvenção para investimento clássico ou não? Se você estiver diante de uma subvenção investimento que não é muito clássica, pense no mandado de segurança. Ponto 1. Para não ser autuado, discutir com multa de 75%. Aí é o seguinte, olha, você está num ambiente em que seguro, o seu investimento, o seu benefício é atrelado a uma implementação ou expansão de investimento. Então, o que acontece? Você está constituindo a reserva? Estou. Está tudo certinho? Tudo certinho. Então, a priori, você está um pouco mais protegido. Aí, você está num segundo nível, que é o seguinte, você quer distribuir esse dinheiro para o seu acionista? Aí eu digo para você, de novo, vá para o mandado de segurança. Entre com o mandado de segurança e diga o seguinte, use a jurisprudência do STJ e, com base na jurisprudência do STJ, que trata o tema como não incidência, diga que você não precisa constituir, porque não é hipótese de isenção. Se fosse hipótese de isenção, você precisaria manter a reserva para fazer uso da isenção. Agora, não sendo hipótese de isenção, sendo hipótese de não incidência, o requisito parece ser absolutamente indevido. Embora eu acho importante dizer, né, e por que eu sempre falo mandado de segurança? Porque de uns tempos para cá, eu costumo dizer, fazer uma brincadeira no escritório, que depois da discussão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, eu não dou mais palpite se vai ganhar ou se vai perder. Para mim, é um negócio, virou quase aleatório, virou randômico. Então, diante disso, a recomendação que eu dou é o seguinte: caro, avalie o risco de você ganhar ou o risco de você perder. Então, se você perder, qual é o seu ônus? Qual será o seu problema? Se você está discutindo o tema por mandado de segurança, o seu ônus vai ser perder o mandado de segurança. Não vai ter sucumbência. Então, veja, o seu ônus é muito baixo. Então, a questão aqui é muito mais de dizer para ele, não é que você vai ganhar certamente ou perder certamente. A questão de dizer para ele é o seguinte: fuja da modulação. Tenha a ação proposta via, de preferência, mandado de segurança em que você foge da sucumbência e foge da modulação. Então, nesse sentido, qual é a avaliação mais cuidadosa que ele tem que fazer? Quando ele precisa fazer uma prova. Então, quando ele precisa fazer uma prova, a avaliação dele tem que ser mais cuidadosa, porque ele não consegue entrar com mandado de segurança, ele tem que entrar com uma ação ordinária, e não necessariamente ele consegue colocar um valor de alçada no caso. Tem muito juiz que diz o seguinte: olha, você está discutindo isso aqui, qual é o valor dessa discussão para você? E aí você tem uma discussão que pode ser 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, o valor da sua reserva de investimento pode ser 100 milhões, e aí, consequentemente, você tem uma sucumbência de 10% disso, de 8% disso. É um valor muito relevante para você tomar uma decisão, aí sim, sem um aprofundamento da tese. Numa situação, então, objetivamente, numa situação em que você consegue discutir via mandado de segurança, o aprofundamento da tese, a meu ver, ele é desnecessário, porque no fim do dia, enquanto eu era conselheiro, eu podia dizer o seguinte: olha, eu posso dizer para você que no CARF, enquanto eu era da Câmara Superior do CARF, eu posso dizer para você o seguinte: um fulano vai julgar desse jeito, que era eu. Eu conseguia garantir o jeito que eu ia julgar. Agora, eu não consigo garantir como os outros vão julgar. Então, nesse sentido, não é muito relevante eu dizer vai ganhar, vai perder. Eu acho que o que é sentido é dizer o seguinte: se você perder esse caso, o seu risco vai ser muito baixo, o seu ônus vai ser muito baixo. Então, diante disso, a nossa recomendação é, efetivamente,
ingresse como mandado de segurança. Em relação a essa discussão, só para concluir, passada, em que as empresas efetivamente olhavam os benefícios, olha, eu tratei como subvenção para custeio e era investimento e tal, basicamente essas empresas que procuram são aquelas empresas que têm muita necessidade de caixa, porque efetivamente ele vai ter uma recuperação de imposto de renda, mas ele vai ter lá uma reserva, constituir, etc. Então, ele tem um ônus econômico muito alto, mas ele tem uma necessidade de caixa maior que esse ônus econômico. Então, por isso que ele pensa em fazer esse tipo de coisa na prática. Mas assim, hoje eu acho que o contencioso mais relevante, o contencioso está começando, efetivamente, as empresas olharem muito atentas a essa natureza da não tributação, se é uma isenção ou se é uma não incidência. Se for uma não incidência, efetivamente, eu tenho direito de pegar esse dinheiro de volta, embora, só para fechar, esse precedente que eu mencionei, que foi contrário aos contribuintes, em embargos de declaração, o ministro Campbell deixou claro que era necessária a manutenção da reserva. Né? Embora fosse completamente fora do julgamento, isso consta até da própria emenda, dizendo o seguinte, olha, o fato de você não precisar olhar a natureza, a destinação do benefício, não significa dizer que você não precise manter reserva. Então, ali tem um precedente já meio contrário da segunda turma em relação a essa tese. Mas os contribuintes estão bem atentos a essa possibilidade de distribuir as receitas, o que seria um dinheiro bastante significativo para o acionista. Tem que dividir as caixinhas, né? Separar o tipo de benefício, separar a situação de cada empresa e não achar que é um modelo, né? Porque, lógico, as empresas precisam de caixa, mas vamos pôr no papel aí o custo-benefício de se encarar isso, né? Se encarar o eventual contencioso administrativo, com todas as suas nuances, ou se faz aí uma aposta, né? Interrompe a modulação, segura a ansiedade e aguarda a decisão final dos tribunais. É isso? Muito obrigada, querido. Se o pessoal tiver mais perguntas... Direne, quero cumprimentar, né, meu caro amigo, ilustre convidado hoje, doutor Antônio Carlos Guidoni, excelente profissional, conheço de longa data, trabalhamos juntos em alguns casos, para meu orgulho, e um excelente professor, jurista, e que hoje fez aqui uma exposição extremamente profunda e objetiva, né, como é o seu perfil, né, extremamente agudo, né, e preciso. Então, Guidoni, eu queria mais uma vez agradecer o seu gentil aceite por estar conosco aqui hoje na ABAT e aproveitar apenas para mencionar, é importante, nós temos aqui no chat uma pergunta, uma ponderação do Dr. Luiz Felipe Carvalho, que está nos acompanhando. E ele diz assim, Guidoni, vou passar aqui para você. O CPC 07, em seu item 38E, impõe que o reconhecimento contábil de reduções ou isenções como subvenção para investimento sejam efetuadas registrando-se imposto total no resultado, como se devido fosse, e, em contrapartida, a receita de subvenção equivalente. Também as soluções de consulta COSIT 55 e 15, ambas de 2021, caminham nessa linha. Nem poderia ser diferente, comenta ele, porque a isenção é uma dispensa legal de pagamento de tributo devido, segundo o artigo 175 do CTN, e afirmado pelo Supremo na DI 286. O maior equívoco do acórdão no RESP 1985 foi ignorar isso. Então, aqui, ele faz essas ponderações, não sei se você quer aproveitar para comentar alguma coisa, e novamente agradecendo aí, Guidoni, pela tua participação conosco. Obrigado, Raleigh. Eu só queria fazer um comentário que, de fato, tem absoluta razão, mas a contabilidade da maioria das empresas, eu posso dizer todas que eu conversei até hoje, elas não fazem assim, tá? Basicamente, todas as empresas registram com as quais eu conversei, com as quais... E esse foi exatamente um ponto de risco da tese, inclusive, em relação a esses benefícios. Todas elas contabilizavam, infelizmente, pelo líquido. Infelizmente, dizendo do ponto de vista do advogado que gostaria de ver uma receita de benefícios reconhecida na contabilidade para poder dizer que não há incidência sobre ela. Mas era só esse comentário. Obrigado. Ok, Guidoni, obrigado. E eu quero registrar aqui a presença já conosco do professor Carlos Henrique de Oliveira, ilustre presidente do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Seja muito bem-vindo, professor Carlos, é uma honra tê-lo conosco, agradecendo
de antemão o gentil aceite, né? Nós sabemos da sua agenda extremamente compromissada, no dia a dia e, enfim, dos inúmeros compromissos que tem abraçado. Não posso deixar de reproduzir aqui a fala do meu amigo Alexandre Evaristo, quando diz que tem sido, nesse pouco tempo à frente do CARF, uma memorável experiência, né, do professor Carlos em relação à sua atuação, né, brilhante e em ótima hora para a advocacia, nesse momento, para os contribuintes, né, professor Carlos, que vai falar aqui hoje sobre pacificação das relações entre fisco e contribuinte, num momento extremamente importante em que nós vivenciamos a edição de normas sobre transação tributária, sobre meios autocompositivos de litígios e conflitos tributários, e de uma melhor interlocução que se busca com o poder público, num trabalho que tem sido capitaneado pela PGFN, pela Receita Federal, e que diz respeito ao nosso contencioso administrativo e judicial e com impactos no orçamento e na arrecadação tributária. Então, eu queria, de antemão, vou passar a palavra aqui aos nossos presidentes do comitê, mas já brindar a presença, né, e do professor Carlos Henrique conosco, e desejar que o evento continue, esse encontro continue transcorrendo aí com toda a sua grandeza. Esse que é o nosso último encontro, como disse no início, do Comitê Tributário de CARF e Empresas, né? E com alegria, então, registrando a presença do professor e agradecendo novamente também as palavras do Guidoni, a sua exposição, eu passo, então, a palavra ao doutor Alexandre Evaristo e à doutora Valdirene para que façam a apresentação do professor Carlos e possamos dar continuidade à nossa reunião. Boa tarde a todos, obrigado, Halley. Depois de presenciarmos essa brilhante palestra do professor Guidoni sobre esse tema que está no momento, é um dos temas do momento, né? E é um tema em aberto, ainda em discussão. Queria fazer um breve comentário. Mesmo na contabilidade, tem professores se degladiando em posições bem diversas, tá? Então, há dúvidas, né? Então, a gente vê que a contabilidade ela se tornou talvez tão subjetiva quanto o direito na interpretação, né? Então, isso também é bacana. E dito isso, eu gostaria de apresentar aqui meu presidente Carlos Henrique de Oliveira. Ele é daqueles profissionais que dispensam a apresentação, uma vez que é de conhecimento notório para quem atua de forma militante no CARF, as mudanças e alterações que nós tivemos desde junho para cá, né, até agora praticamente dezembro, né, finalzinho de novembro, e desde então a gente viu uma verdadeira revolução, né, no que diz respeito ao trato, à tomada de opiniões junto aos conselheiros. Então, isso é muito bom, né? A gente vê um CARF muito mais aberto e com papel ciente do seu papel de relevância como órgão de resolução de controvérsias tributárias, controle dos lançamentos tributários. E o Carlos Henrique além de engenheiro, né, que ele sempre gosta de ressaltar, especialista em construção civil, e isso é um background que traz um diferencial, sobretudo para contribuições previdenciárias, que foi aí a sua porta de entrada no âmbito da Fazenda, mas também é advogado brilhante, doutor em Direito do Trabalho, e, além disso, professor de diferentes instituições. Eu brinco, né, que ele brinca, na verdade, que eu sou o chefe dele também lá na FIPECAF, e ele é meu chefe aqui no CARF. Então, a gente tem essa mão de via dupla aqui. E, dito isso, passo a palavra para a Valdirene, para que ela diga algumas palavras antes da gente passar aqui para o presidente Carlos Henrique. Tá mudo, viu, Valdirene? Tá sem som. Doutor Desligou Carlos, doutor Carlos, o senhor precisa ativar o som do senhor. Eu? Não, eu acho que talvez... Agora ativou. Não, mas porque era a Valdirene. Valdirene que falaria, acho que ela está com problema no som.
Mas, de qualquer maneira, acho que até para atender aqui, a gente pode passar a palavra para o Carlos, depois a Valdirene... A Valdirene faz o falar ao encerramento. final. Tá bom, Val? Exatamente. Então, presidente, é contigo. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria pedir inúmeras, 1 milhão de desculpas. Na minha agenda estava marcado que o evento era das 17 às 17h30. Eu tive hoje de manhã em Porto Alegre com o doutor Alexandre, para um evento do IET, do IBET do Rio Grande do Sul, e voltei correndo para cá, estava aqui despachando meus inúmeros processos que não terminam nunca mais, mas esperando o horário, aí, todo pimpão, para entrar quando eu recebi o telefonema, e desculpem mesmo. Como eu brinco sempre, o pré-Alzheimer está cada vez mais forte aqui, então desculpem esse terrível equívoco. Pessoal, é uma honra, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela ABAT, pelo Dr. Harley, mais que o nosso presidente, um amigo de longa data, a doutora Valdirene, o doutor Alexandre, o doutor Guidoni, muito bom revê-lo aqui. É muito mais gostoso vê-lo aqui do que no púlpito. Sou obrigado a reconhecer. No púlpito, o senhor dá muito trabalho para a gente. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, doutor Wesley, todas as senhoras e os senhores. Peço desculpas se estou esquecendo de nominar algum amigo, mas é uma honra muito grande. Me sinto absolutamente em casa e me esforço sempre o máximo possível para estar presente com todos vocês, porque é um grande aprendizado. Mas, até pelo adiantado da hora, e como eu falo muito, vou direto a breves considerações sobre esse tema importantíssimo da pacificação das relações entre o fisco e os contribuintes. A gente não pode esquecer daquela valha máxima de que dos atores sociais se espera que cumpram o seu papel. O delegado de polícia se espera que ele investigue, do Ministério Público se espera que ele promova a ação, do Judiciário se espera que decida, do fisco se espera que fiscalize, constitua o crédito, e dos contribuintes se espera que se insurja contra esse crédito. Dentro dessa visão, quando a gente faz essa afirmativa, o que a gente está querendo realmente é que a sociedade, por meio dos seus atores, encontre qual é o limite do direito de cada um. O fisco tem direito de buscar o crédito tributário? Sim, ele tem o poder-dever de buscar o crédito tributário. O contribuinte tem o direito de se insurgir contra isso? Sim, ele tem o direito de ter a menor carga tributária possível. O que é a menor carga tributária possível? É aquela que o legislador quis. Às vezes eu pareço um disco, ou falar em disco denota a idade, né? Para o pessoal que tem menos de 30 aí, o disco é aquele long player, que a gente chamava de bolacha. Na minha época, ele riscava. E quando ele ia para a vitrola tocar, quando ele estava riscado, ele ficava sempre no mesmo ponto. Por isso que se diz que parece um disco riscado. Por que eu pareço um disco riscado? Porque quando eu digo que o contribuinte tem o direito de pagar a menor carga tributária possível, isso significa que planejamento tributário é sempre lícito. Por que é lícito? Porque ele decorre de lei. Não existe pagamento de tributo fora da lei. Isso é uma incoerência em termos. Não existe. Obrigação tributária sempre decorre de lei. Portanto, se eu tenho duas maneiras de cumprir a obrigação tributária,
São duas maneiras legalmente previstas. E não se pode esperar que o contribuinte queira pagar o maior. Por quê? Porque ele estaria gerando o quê? Uma ineficiência. O que o sistema capitalista, gostemos ou não gostemos dele, não admite. O que se espera da empresa é que ela seja cada vez mais eficiente, que ela gere cada vez mais lucro, que ela acumule cada vez mais riqueza. Por quê? Porque é do sistema. Agora, isso não quer dizer que o fisco não deva estar sempre atento às situações ilícitas, à sonegação. Só que para que o fisco tenha a condição de ir atrás do sonegador e não do inadimplente, que o fisco tenha a condição de realizar o seu poder-dever de fiscalizar e constituir o crédito, ele tem que ter braços. E ele perde essa capacidade quando passa a constituir créditos que só vão levar ao litígio. Essa pacificação, meus amigos, minhas amigas, ela vai ocorrer a partir do momento que a sociedade tem uma percepção de eficiência fiscal, não no sentido do temor com a Receita Federal, não no sentido do temor com a administração tributária, e sim no sentido do reconhecimento que a administração tributária deve ter de uma atuação pautada na busca daquele que está fora dos limites legais da exação. Hoje de manhã, doutor Alexandre, me desculpa a repetição, mas é que é importante nesse tema. Hoje de manhã eu disse que a pacificação da lide só se dá quando eu tenho uma decisão certa. O que é uma decisão certa? É quando, ao fim do processo administrativo tributário, que se dá do ponto de vista federal aqui no CARF, o contribuinte tem a certeza de que todos os seus argumentos foram analisados. Citando o doutor Guidoni, que está aqui na minha frente. Quando eu vejo o doutor Guidoni na minha frente, no púlpito, e eu termino o julgamento e o doutor Guidoni está relaxado, independentemente da tese dele ter sido a vencedora ou não, ele não está tenso. Ele está com essa carinha alegre que, se vocês estão vendo, significa que o meu trabalho como julgador administrativo foi bem feito independentemente do resultado. O doutor Guidoni sabe que tudo que ele trouxe para o colegiado, que todas as provas, que todos os argumentos, que todas as nuances que ele trouxe foram analisadas. Se o resultado foi no sentido daquilo que ele achava melhor ou pior, é do jogo. Mas ele sabe que foram analisadas. Com isso, quando ele voltar para o seu cliente, ele vai levar a notícia, que nem é a ideal, mas junto ele vai levar um conselho técnico, uma orientação. Senhores, foi a decisão mais acertada. Se nós levarmos isso para o judiciário, nós teremos esse custo com uma possibilidade de sucesso menor. E aí, como o Dr. Harley adiantou, num verdadeiro spoiler, entra um sistema orgânico para que as partes possam se compor. Que o interesse do fisco em receber aquele valor, em prover o estado de recursos, e o interesse do contribuinte de ver a sua questão solucionada, esse interesse pode ser encontrado num denominador comum
não por meio de uma norma geral e abstrata aplicável como uma lei de parcelamento, e sim através de um processo de transação, de um processo de mediação, de uma arbitragem. Desafogaremos sobremaneira o judiciário, permitiremos que o judiciário se torne eficiente a ponto de decidir as grandes questões jurídicas envolvidas, e não análise casuística do interesse das partes, não uma análise daquilo que interessa do ponto de vista individual, aquilo que interessa para a sociedade, que possa orientar o CARF, que possa orientar a Receita Federal. Vejam vocês como o sistema passa a funcionar de uma maneira que pode ser idealizada da minha parte, mas de uma maneira que ela faz sentido orgânico, que dá sentido para tudo que nós trabalhamos. Essa última frase do professor Alexandre me preocupa. A contabilidade ficando subjetiva. Quantas e quantas vezes todos nós fomos buscar, dentro dos princípios contábeis, que são muito mais objetivos, lógicos, assentados do que os princípios jurídicos. Nós não vamos buscar na contabilidade uma percepção daquele fato econômico para podermos encontrar a devida ou indevida tributação. Ora, quando a gente escuta que até a contabilidade passa a se tornar subjetiva, realmente nós estamos num ponto que merece, que precisa de uma guinada. A administração tributária em sentido amplo, Receita Federal, CARF, PGFN, ela hoje não quer mais a lide. Ou melhor, ela quer o bom combate, a boa discussão. Não a discussão velha, superada, aquele lançamento tributário que merece ser revisto, aquela tese superada, aquela solução de consulta que só fomenta a discussão. Essa semana saiu um ato declaratório interpretativo da Receita que quase que eu chorei quando eu li, falando o óbvio, dizendo com todas as letras que uma solução de consulta, quando é reformada, se é em favor do contribuinte, ela tem efeitos retroativos. Se é em desfavor do contribuinte, ela tem efeitos prospectivos para frente. Isso está escrito no CTN há 50 anos. E quase toda a sessão eu tenho essa discussão. Eu não posso ter um auditor fiscal lançando contra uma solução de consulta. Isso, meus amigos, minhas amigas, eu digo isso com dor no coração por fazer parte da categoria. Isso é o excesso de exação previsto no CTN. O que é o excesso de exação? É cobrar tributo quando não cabe. Ora, se eu tenho administração tributária dizendo que aquilo é aquilo, como que o auditor vai dizer que não é? Isso é o excesso de exação. O excesso de exação é um lançamento contrário a um repetitivo. Contrário a uma instrução normativa. A pacificação da lide a pacificação, desculpa, da relação fisco-contribuinte só vai se dar quando as partes, defendendo os seus interesses, ninguém está aqui querendo imiscuir a coisa pública no particular, não. Defendendo os seus interesses, se debruçar sobre uma situação controvertida e discuti-la.
Ah, presidente, o processo de fiscalização é inquisitório, o senhor sempre diz isso. Sim. Só que hoje em dia, os senhores que muitas vezes até conhecem ou militam na área penal sabem que os grandes advogados já participam do processo inquisitório policial, do inquérito policial. Eu nunca vou esquecer, no começo do meu curso de Direito, eu tinha um advogado de minhas relações que era um criminalista, e uma vez ele falou, eu não sei nem onde é delegacia, não passo nem lá, não quero nem saber. Deixa o advogado fazer o papel dele, depois o delegado fazer o papel dele. Depois que ele fizer o papel dele, eu começo a fazer o meu. Essa visão ela é antiga. Essa é uma visão que busca o quê? Confronto, a discussão, a lide interminável. Vocês já me ouviram dizer, muitos de vocês, que meu maior orgulho como auditor fiscal, meu maior orgulho como auditor fiscal de pasta que fiscalizava, é que, isso eu até me emociono de falar, eu nunca tive um lançamento tributário que teve contencioso. Nenhum, zero. Todos os meus lançamentos foram objeto de parcelamento. Todos. Por quê? Porque eu esgotava a lide dentro do processo de fiscalização. Por que eu esgotava a lide dentro do processo de fiscalização? Que eu apresentava para o contribuinte, para o sujeito passivo, qual era a visão que eu estava tendo daquela situação. E pedia os documentos dizendo para ele qual era a consequência dele ter o documento, dele não ter o documento, dele ter o documento com algum vício. Ele não tinha essa, me entrega em 10 dias. A pergunta era, quantos dias você precisa para me entregar? Qual que é a diferença? A minha fiscalização poderia demorar um pouco mais? Eu fazia várias ao mesmo tempo. Qual o resultado? Dinheiro nos cofres públicos. Essa repetição de uma experiência pequena, pessoal, num nível de administrador, mas leva a uma certeza: a transparência no relacionamento entre a administração tributária e os sujeitos passivos. A boa vontade, o interesse comum, a busca pelo tributo devido. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Como se consegue isso? Se debruçando, com olhos de ver e ouvidos de ouvir sobre a situação controvertida. Um CARF célere, ajustado, imparcial, que garanta, que leve a máxima possibilidade de ampla defesa. Um serviço público próximo do contribuinte, do sujeito passivo. Uma administração tributária eficiente, célere, que responda às consultas tributárias de uma maneira eficiente, eficaz, rápida. Que os contribuintes se sintam amparados em perguntar, não tenham desconfiança. É isso que vai pacificar a relação fisco-contribuinte. Na prática, objetivamente, hoje, transação tributária eficiente, célere, construída. Em breve, se Deus quiser, aprovando a legislação que foi encaminhada ao Congresso Nacional. Possibilidade de arbitragem, de mediação. E nunca mais parcelamentos especiais que vocês conhecem. Como que alguém vai dar uma consultoria dizendo para a empresa que é muito melhor ela ter um adimplemento das suas obrigações quando você sabe que de 2 em 2 anos vem um parcelamento? Ninguém vai fazer.
O profissional não vai ter coragem de propor isso. Agora, inexistindo isso, os administradores das empresas vão pôr no custo e vão ver que é muito mais vantagem você cumprir a sua obrigação, desde que você tenha segurança jurídica que, ao cumpri-la, você não vai criar nenhum tipo de passivo tributário. Senhores, eu acho que essas eram as questões que eu precisava abordar com vocês, já passei da hora, mas estou à disposição para qualquer questionamento, para qualquer ideia, para qualquer proposta que a gente possa debater. Muito obrigado. Obrigado, professor, presidente, doutor Carlos Henrique, uma satisfação tê-lo aqui conosco, retomando aqui a presidência dos trabalhos. Eu, assim, ouvi atentamente as suas colocações e as suas considerações, né, que para um CARF mais, assim, eficiente do ponto de vista sobre o julgamento da legislação, em que não é de hoje, né, como tu bem citaste, é antiga, e me parece que, às vezes, acho que os dois lados, né, tanto a fazenda quanto o próprio contribuinte, criam muitas teses, e o nosso sistema tributário, ele tem essa abertura, no meu ponto de vista, né, então, ele permite que esse caos, né, instaurado nas nossas legislações sejam discutidas e rediscutidas seguidamente no âmbito do Tribunal Administrativo e no Poder Judiciário. Então, assim, o que nos aguarda no que vem, do ponto de vista de reforma, é que uma grande expectativa, né? Sabemos que o problema é mais embaixo e não é tão fácil, mas estamos praticamente há 3 décadas na esperança de que possamos melhorar esse ambiente tributário para que possamos também ter uma eficiência da máquina pública no sentido de entrega das decisões no âmbito do Tribunal Administrativo, que é um tribunal extremamente importante. Tenho acompanhado alguns eventos, viu, professor Carlos? E assim, cada vez mais me convenço da importância do tribunal para as empresas, para o contribuinte, e que às vezes não me parece que chega lá na ponta um pouco de não conhecimento tanto da estrutura e do que o CARF entrega para a sociedade. Então, esse esforço promovido pela sua pessoa em especial, a gente tem que considerar e cumprimentar e parabenizar para demonstrar que o CARF não é só um órgão que visa punir os contribuintes, né? Ou facilitar a vida do contribuinte em algum momento, porque deu uma decisão favorável ao contribuinte, e a gente se vê na mídia, sai a CARF libera milhões do contribuinte, mas não sabe lá no o porquê da situação, e aí, às vezes até na própria matéria não tem como adentrar numa questão muito técnica, e a gente vê que a chamada ela é muito apelativa, e vai ver o processo. Realmente, o contribuinte tinha razão naquele caso, né? Ele estava debatendo há muito tempo na esfera administrativa e ele tinha razão. Assim como a Fazenda, muitas vezes, e grande parte das vezes, tem razão. Bom, nós estamos aqui encaminhando para o final. O professor Guidoni está aqui conosco? Ainda? Com a mãozinha levantada. Sim, com a mãozinha levantada. Guidoni levantou a mão, acho que ia fazer um comentário, Wesley. Vamos passar, então, a palavra para o professor Guidoni aqui. O Alexandre está aqui também ou não? É que eu estou com a tela, acho que só estou conseguindo ver um por vez. Professor Guidoni. Também estou por aqui. Obrigado. Obrigado, suas professor considerações, eu acompanhei aqui, tá, boa parte da palestra também. O Alexandre tecia muitos elogios à sua pessoa, e hoje eu entendi ainda mais, porque confesso, pela minha pequena ignorância, que eu conhecia você de nome e também de muitos trabalhos, mas pouco tinha acompanhado uma apresentação, e fiquei impressionado. Parabéns pela apresentação. Eu acho que, com todo respeito ao comitê de empresas que está aqui conosco, hoje dividindo esse espaço, né? Nós tivemos ao longo do ano excelentes apresentações,
e fechamos com chave de ouro como presidente do CARF e com você. Muito bem, parabéns, viu? Muito obrigado, doutor Wesley, obrigado pela gentil referência. Eu queria aqui, primeiro, agradecer ao presidente pela gentil menção que fez aqui, ao meu respeito, ao meu trabalho, inclusive no CARF, e mais que isso, dizer que o meu sentimento, quando eu estou na tribuna e vejo o presidente na minha frente, é rigorosamente oposto ao do presidente, porque eu sei que ele estando lá, eu já estou tranquilo, eu sei que os meus argumentos vão ser apreciados, nada que foi dito na tribuna vai ser absolutamente ignorado. Então, exatamente, o meu sentimento é o oposto. Eu fico absolutamente tranquilo quando eu vejo o presidente. Eu chego na tribuna e vejo, puxa, hoje é o nosso presidente aqui que vai apreciar o caso. E aqui eu acho importante até fazer uma referência a uma passagem muito importante que o presidente mencionou sobre a questão do relacionamento receita com o CARF. Porque, efetivamente, a gente teve, se não me falha a memória, o professor Alexandre aqui certamente vai trazer, porque ele é uma verdadeira biblioteca, mas não sei se foi o mês passado, mês retrasado, em que a gente teve um precedente relativamente preocupante relacionado ao rateio de despesas do imposto de renda, quando o CARF, pasme, até se não me falha a memória, com votos até dos próprios conselheiros dos contribuintes, dizendo que ele não estaria vinculado às soluções de consulta da Receita Federal. E, consequentemente, o CARF poderia julgar contrariamente a uma solução de consulta da Receita Federal que ali previa uma não tributação relacionada ao rateio de despesa, não reconhecer como receita aquele valor de rateio de despesa. E com todo respeito, não se trata aqui de estar vinculado ou não, porque se sabe que o CARF não está vinculado à solução de consulta. Contudo, o CARF faz parte da administração tributária. E, basicamente, se a administração tributária, pelo seu ente competente, diz que isso aqui não é uma hipótese de tributação, com todo respeito, não será o outro braço da administração tributária que vai dizer, não, isso é uma hipótese de tributação. Aqui há os mecanismos competentes para a revogação, eventualmente, da solução de consulta, caso se entenda que a solução de consulta não está correta, mas não simplesmente ignorar que todos os demais contribuintes do Brasil não vão recolher aquele tributo e, por uma infelicidade daquele contribuinte, por ter caído naquela Câmara especial, vai passar a recolher esse tributo. Então, aqui, presidente, eu acho bastante importante, é um alento para nós contribuintes ouvirmos isso, até para que a gente não tenha a repetição desse tipo de jurisprudência. Perfeito. Eu gostaria de passar... Obrigado, viu, Guidoni, pelas considerações e excelentes colocações, né? Acredito que vai ficar aqui nos anais da ABAT para quem quiser acompanhar essa excelente explanação e exposição. Eu vou passar aqui a palavra, antes de passar para o Alexandre, gostaria de ouvir aqui a nossa co-expositora, participante aqui do evento de hoje, que é a presidência, as presidentes, né, da Comitê Especial de Empresa Jurídica, a doutora Valdirene, a doutora Graziela Ribeiro, para que façam as suas considerações e suas ponderações, e que dizer também que foi uma grande alegria poder dividir esse espaço com esse comitê, que é muito importante dentro da ABAT e também para os trabalhos que se desenvolvem aqui na associação. Obrigada, Wesley. Que alegria, professor Carlos, revê-lo novamente, né? E aí já festejar. Val, tá Ficou no mudo. Ficou mudo. Agora voltou, Val. Agora sim, pode falar. Agora sim? Estão me ouvindo? Sim, isso. Até peço perdão, eu tive um problema aqui na internet, na hora que o professor entrou, eu engasguei, fiquei emocionada, não pude falar, agora eu respirei e estou de volta. Que alegria, professor revê-lo. Professor que sempre nos acompanhou nos grupos da ABAT, as polêmicas, né? Reforma de folha, tantas discussões que nós participamos juntos, e que alegria tê-lo na presidência do CARF esse ano, apesar do pouco tempo, exímia participação, fazendo história, né? E nos orgulhando muito
né? Eu não poderia deixar de falar, lógico, agradecer meus colegas, com certeza fechamos com chave de ouro, ainda mais com esse grupo maravilhoso de CARF, STJ, eu que com a Graziele, sempre estamos procurando trazer aí temas importantes para as empresas, fechar aí com a figura do professor Carlos, mas também um tema que nós já conversamos nos bastidores. Eu sei que o senhor assumiu outras responsabilidades, mas isso traz uma preocupação constante, né? Porque isso é uma preocupação constante da advocacia tributária, imagino também da Receita Federal, né? Quando se fala em contato, atendimento ao contribuinte, relacionamento com o contribuinte, também a gente tem que pensar nas questões mais comezinhas, né? No atendimento da Receita Federal, no atendimento pessoal, né? Para o contribuinte, para o contador, para a empresa que precisa de certidão, para o advogado que precisa entender o andamento do processo, né? E a gente teve, infelizmente, um período de percalço aí por conta da pandemia, que teve aí seus ganhos e suas perdas, né? Eu comentei com o professor, e acho que é um assunto importante, né? O atendimento via chat, a precariedade do atendimento via chat, e também a demora. Eu sei que o CARF vem aí resolvendo as questões atrasadas, os julgamentos importantes. Semanalmente a gente vê questões sendo solucionadas, otimizando aí os trabalhos. Mas o que eu vejo com preocupação, isso não só no âmbito federal, mas estadual também, as questões onde o contribuinte pleiteia créditos, né? Os pedidos de crédito. Infelizmente, a gente tem o assunto já resolvido em sede de repetitivo, já amplamente aceito, mas de que, até por conta de uma equiparação, por conta daquela lei federal, que o prazo máximo admitido seria 360 dias, é óbvio que dentro de uma conjuntura ideal, né? E acaba fazendo com que o contribuinte tenha que sucessivamente entrar com mandado de segurança para fazer esses processos andares, processo de pedidos de restituição e até valores, né? Eu, principalmente, tenho enfrentado muito isso e dificuldade em tratar desses processos, seja pessoalmente na Receita, porque isso não cabe mais atendimento pessoal para isso. Quanto ao chat, porque muda quem te dá o contato, eu tive aí que entrar com 2 mandados de segurança para resolver um atendimento de chat, pois até posso trocar mais aí figurinhas aí até para ajudar nessa conjuntura. Mas dentro desse contexto, né, eu espero, confiante, que você continue no CARF, continue colaborando com a Receita e levando aí esses nossos pedidos, né? É muito importante e muito obrigado mais uma vez, professor Carlos e Guidoni, por nos presentear, fechando com chave de ouro nossos comitês aqui, tanto de empresas como de CARF, Tribunal Superior. Era isso. Obrigada. Antes de passar a palavra, então, obrigado, doutora Valdirene, uma satisfação. Doutora Grazi, quer falar alguma coisa, alguma questão a ser colocada? Na verdade, assim, primeiro eu gostaria de parabenizar tanto o doutor Antônio Guidoni quanto o doutor Carlos pela exposição, ambas maravilhosas e convergentes, né? Apesar do doutor Carlos não ter conseguido entrar na reunião antes, as duas, parece que os dois combinaram e falaram de forma harmônica, principalmente no ponto importante que é a contabilidade, os registros contábeis, né, a identidade da empresa enquanto entidade, os seus registros como forma de prova e o olhar do julgador tributário para todo esse acervo, inclusive no aspecto jurídico, o debate jurídico. Acho que isso é importante. O que eu sempre digo aqui no escritório é que a gente, claro, a gente quer ganhar, né, doutor Carlos? A gente sempre quer ganhar. Advogado, né, a gente não gosta de perder. Mas a gente, quando recebe uma decisão fundamentada, que realmente olhou para o nosso caso, que interpretou, a gente sai derrotado, mas um pouco mais aliviado, com a sensação de que o trabalho que a gente conseguiu ali cumprir o nosso dever. Então, eu acho, assim, gostaria de parabenizar, e eu acho que ainda vão restar muitos mais debates,
é importante esse amparo e essa comunicação com a Receita Federal, né, soluções de consulta, orientação, entender ali que o contribuinte, ele não é um sonegador contumaz, que ele, na verdade, ele é importante para a economia, o aspecto econômico, né, do direito tributário, que impacta, né, de forma direta no desenvolvimento da atividade empresarial, e nós temos que levar isso em consideração para que cada vez mais a gente tenha um país em desenvolvimento, com mais postos de empregos, com mais arrecadação. Eu vi uma notícia que a Receita Federal bateu recorde novamente de arrecadação esse mês. Tudo isso acaba sendo fomentado por contribuintes. São poucos os que realmente não querem pagar, mas a nossa legislação, infelizmente, gera discussões, como o Dr. Wesley falou, abre né, um leque, e é isso, eu acho que fechamos realmente, como a Val falou, o ano de maneira com chave de ouro, e só tenho a agradecer por mais um ano aí ao lado da Val, ao lado do Dr. Alei, e agora, né, nesse evento, ao lado do Dr. Alexandre, Dr. Wesley, Ariane, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Pois eu acho, viu, doutora Graziella, que eles se comunicam por osmose, deve ser alguma coisa, por comunicação, alguma coisa assim, porque o professor Walter Lobato passou aqui agora há pouco e ele ouviu o professor Carlos falando, mas ele estava aqui de manhã, aqui em Porto Alegre, né? Ele estava no evento aqui de manhã. O que ele está fazendo aí agora? Pois já está numa outra apresentação. Eu acho que o professor Carlos ele tem uma combinação com o doutor Alexandre, porque o Alexandre também está em todo lugar. Eu acho que eles criaram um grupo à parte, e a gente não estava, e aí eles excluíram a gente, criaram um grupo, não é, Wesley? Acho que a gente não estava... Provavelmente, por comentar essa maratona, mas assim, eu acredito que o professor Carlos vem desenvolvendo um papel bem importante que faltava, não para a presidência do CARF, mas para o CARF, fazer essa complementação muito, não só acadêmica, mas também científica e muito técnica. As colocações dele são muito técnicas. E isso é importante, porque quando vai proferir o voto favorável, seja para os dois lados, né, você tem que ter um embasamento muito técnico, né, e não ficar naquela questão superficial. Mas, professor Alexandre, professor Carlos, palavras finais. A gente se deu o luxo aqui de aumentar um pouquinho mais o tempo, né, 1h30, mas dado aos dois comitês, a participação de pessoas e autoridades importantes aqui. Professor Carlos, alguma palavra final? Sim, doutor Wesley, eu queria agradecer demais, mais uma vez, a oportunidade, fazer um comentário muito breve sobre isso que o doutor Guidoni colocou. E isso vai muito no sentido da nossa conversa de hoje. Se a administração... O CARF não está vinculado à solução de consulta. Graças a Deus. Muitas vezes eu dou graças a Deus de não estar vinculado. Porém, quando a administração... Ao olhar quando a administração tributária tem uma decisão, tem um entendimento no sentido de favorecer o contribuinte, como não entra na minha cabeça, gente, desculpa, eu sou meio burrão, tem coisa que não entra na minha cabeça. Outro dia, há tempos atrás, numa decisão, houve uma solução de consulta da Receita que favorecia o contribuinte. E o relator de um voto reconheceu que ele estava mudando de posição a partir da decisão da Receita Federal. Estou colhendo os votos, chega em determinado conselheiro, eu vou manter minha posição. Eu falei, doutor, desculpa, não estou vinculado com solução de consulta. Eu falei, não discuta. Eu não estou discutindo isso e acho louvável o senhor manter sua posição, segurança jurídica. Só tem uma coisa, o senhor está vendo tributação aonde o órgão competente para dizer se tem tributação ou não está dizendo que não tem. Não, presidente, eu falei, doutor, eu só estou perguntando para o senhor se é isso mesmo que eu entendi. Eu respeito sua opinião, como eu respeito de qualquer um, mas é isso mesmo? A administração tributária está dizendo, não, aqui não tem tributação. O senhor está dizendo, aqui tem.
Não, então o senhor me dá a licença de fazer uma declaração de voto, eu vou mudar de opinião, mas eu preciso de uma declaração de voto. O senhor fica à vontade. Esse tipo de evolução no relacionamento que a gente precisa. E claro que isso existe do outro lado também. Claro que existe do outro lado também. Litígios desnecessários não vão favorecer a sociedade. Mas, mais uma vez, agradeço demais, doutor Wesley, doutor Alexandre, doutora Val, doutora Gisele, os presidentes. Doutor Guidoni, muito obrigado. Me penitencio por ter perdido sua palestra, com certeza ia aprender demais. E meu presidente, doutor Harley, muito obrigado por mais essa oportunidade. Estar nessa casa que eu sinto que é um pedacinho minha, é motivo de grande orgulho, me envaidece muito. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos. Presidente, lhe chamo professor porque a catedrática eu acho que é um grau elevado de valorização do profissional. Mas isso que tu falaste é muito interessante, porque eu já tive situações em julgamento, não sei se o professor Alexandre vai lembrar aqui, que estava todo a situação do auto, do processo, as provas, tudo favorecido ao contribuinte e às vezes alguns conselheiros mantinham o voto porque não se sentiam seguros do ponto de vista, né, da aplicabilidade da lei em dar o voto favorável ao contribuinte. E realmente, às vezes eu já tive situações que eu disse, mas como? Né, não tem como não dar provimento aqui nesse caso. E às vezes saímos lá com um voto de negar provimento. Como, obviamente, teve casos que o contribuinte não tem razão e ele insiste em certas situações, mas faz parte do processo de construção das decisões. Mas, então, professor Alexandre, catedrático e multi-participativo no Brasil todo, todas as regiões, está aqui no Rio Grande do Sul, está em São Paulo, está em todo lugar. Suas considerações finais aí. Lembrando que a gente quer realizar um comitê no ano que vem muito mais participativo, viu? O professor Allen nos passou uma missão de integrar ainda mais, porque nós temos integrantes aqui do comitê que possuem experiências valiosíssimas e conhecimentos que podem somar muito. Então, a gente quer fazer um comitê diferenciado para o ano que vem, com participação e atuação ainda mais desse grupo aqui, para somar nos nossos conhecimentos. Doutor Alexandre, você está por aí? Estou por aqui. Obrigado, Wesley. Eu vou ser super breve. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui, primeiro ao Dr. Halley pela oportunidade. Porque é o seguinte, viu? O Guidoni teve no início, ele fez uma pergunta que tu tem que responder agora. Eu lembrei, viu, Guidoni? Obrigado. Eu vou até aproveitar a presença, Alexandre, que a minha dúvida no começo do seminário, independente do horário terminasse, era exatamente como é que você conseguia estar em 13 lugares ao mesmo tempo. Então, aqui eu ia pedir o segredo aqui dessa sua multifunção, e aqui aproveito a minha última participação para agradecer novamente o convite e a participação no evento. Infelizmente, não tem muito segredo, não, viu? É difícil, eu tenho que me desdobrar aqui, mas graças a Deus tem dado certo aí. Mas gostaria de agradecer ao Halley pela oportunidade, ao Wesley pela brilhante condução, a Valdirene, a Graziele, e aos nossos convidados especiais aí, o Dr. Guidoni, sempre brilhante aí com seus pontos de vista. Igual eu falei para ele no início, falo novamente, é um daqueles conselheiros que servem de paradigma para nós conselheiros novos aí, que entramos depois de 2015, e ao Carlos Henrique também, presidente nosso atual, que consegue transmitir essa leveza e essa imparcialidade ao julgamento, que é fundamental para que o CARF continue fazendo esse trabalho que é excelente. E eu sempre faço questão de ressaltar, pessoal, processo administrativo tributário, sobretudo no CARF, é uma maravilha, é mais célere, menos custoso e julgamento especializadíssimo, né? As discussões que nós temos, e todos que são militantes lá e participam como jogadores sabem, são discussões maravilhosas. Então, acho que, tal qual a própria Graziele já apontou, você pode concordar ou não com o resultado, isso faz parte do jogo, né? Principalmente aqueles casos que são controversos, é porque pelo menos tem duas interpretações que são razoáveis.
mas para o advogado do contribuinte ou o advogado da fazenda, né, o procurador da fazenda, é fundamental que ele saiba que os conselheiros deram atenção, discutiram e as posições foram firmadas, né, independentemente do desfecho. E isso, felizmente, é algo que a gente tem tido e muito se deve a essa liberdade e imparcialidade que está sendo garantida pelo presidente Carlos Henrique. Então, agradeço mais uma vez a todos. Pois bem, doutor Alexandre, acho que a palavra final é imparcialidade. Andou bem nessa palavra, porque eu acho que o professor Carlos tem sido imparcial muito nessas atuações, nas 3 participações das sessões que ele também se desdobra igual você, e vocês vão passar para nós ao longo do tempo a fórmula para que a gente também consiga, viu, professor Guidoni? Bom, finalizando, então, agradecendo a participação, obviamente que não podia deixar de chamar aqui o nosso presidente da ABAT para dar os seus considerações, seus recados e também o seu sermão, né? Que a gente precisa melhorar, que a gente vai melhorar também. Muito obrigado, Wesley. Quero somente agradecer, não tem nenhum sermão para dar, muito pelo contrário, são elogios a todos os trabalhos que foram realizados ao longo de 2022, em todas as reuniões de comitês tributárias e, sobretudo, nessa do CARF e na de empresas. Nós já temos o calendário pronto, que será passado a todos os nossos associados de 2023, com todas as reuniões dos 6 comitês. Espero que todos aqui participem dos comitês no próximo ano. E, até dado o adiantado do horário, eu quero somente agradecer mais uma vez a presença do Guidoni, o doutor Antônio Carlos Guidoni, hoje aqui conosco, do professor Carlos Henrique, presidente do CARF. Reitero a fala de todos aqui, principalmente de Alexandre, Wesley, sobre o trabalho fantástico que o professor Carlos Henrique vem fazendo em tão pouco tempo à frente do CARF, a importância disso para todos nós, contribuintes, para todos nós advogados, para a pacificação dos litígios, num momento extremamente importante. Então, tenho somente a agradecer, professor, a gente sabe, novamente, da sua agenda tribulada, muito obrigado por estar conosco aqui, e agradeço a todos aqueles que estiveram conosco até no final dessa reunião, os ensinamentos excelentes, maravilhosos, muito bem conduzidos os trabalhos. Fico realmente pensando e vou meditar como que o Alexandre Evaristo consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Essa pergunta do Guidoni é muito oportuna e, com toda a minha consideração, desejo a todos uma ótima noite, um grande abraço a todos e que possamos estar juntos novamente nos comitês do ano que vem. Um grande abraço e muito obrigado a todos pela presença. Boa noite.